Muito bem, o nosso propósito, então, na noite de hoje, é falarmos a respeito da caridade. Segundo Kardec, na Revista Espírita, ele nos diz que a caridade é a alma do Espiritismo. A caridade é a alma do Espiritismo. Então dá para nós termos uma ideia da profundidade desta palavra. É claro que a alma vai muito além do significado do nosso espírito, né? A alma, né, nesse sentido, então, podemos entender como fundamento, a base, a própria essência do Espiritismo, a própria essência dos ensinamentos cristãos, é a caridade. Se o amor é o sentimento mais nobre que nós temos, se o amor é o requinte de todos os sentimentos, a caridade, então, é o amor em ação. Se o amor é o sentimento, a caridade é o amor em atitudes. E quando mencionamos a palavra caridade, talvez, no primeiro momento, que nos venha a ideia é de um agasalho para doar, uma cesta básica, um litro de leite, é uma esmola também. Mas, segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, não é? Nós temos a caridade material e a caridade moral. E o Evangelho, segundo o Espiritismo, ele está cheio, ele apresenta diversas passagens que falam a respeito da caridade. Por exemplo, no capítulo 15, o título é "Fora da caridade não há salvação". E é uma frase muito conhecida, até no meio espírita, né? É muito divulgada: fora da caridade não há salvação. Mas que salvação seria essa? Será que seria a salvação do inferno, daquele inferno tradicional que nos foi apresentado? O que será que tem a ver? O que será que significa o termo? O que significa a salvação? E é interessante porque mesmo alguns espíritas, não é, fazem uma troca interessante, trocam 6 por meia dúzia. Saem, e o Espiritismo explica que não existe esse inferno tradicional que se divulga por aí, porque o Espiritismo também é esclarecimento, e as pessoas acabam trocando o inferno pelo umbral. Então trocam 6 por meia dúzia, não é? Por não compreender. O Evangelho nos diz o seguinte, a respeito da caridade: neste princípio estão contidos os destinos do homem sobre a terra, seu futuro. À sombra deste estandarte, todos viverão em paz. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, isto é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinos, Jesus nos aponta essas duas virtudes, a caridade e a humildade. Então, toda a fala de Jesus, todos os seus exemplos são norteados pela caridade e pela humildade. E se ele é considerado como nosso guia, nosso modelo, conforme temos na questão 625 do Livro dos Espíritos, né? Então, ele nos dá os passos a seguir. A
caridade e a humildade como sendo as que nos conduzem à eterna felicidade, ao bem-estar, ao que todos nós almejamos. E aí então começamos a entender melhor o que significa essa questão de salvação. Muito bem. No dia em que prestarmos contas dessa nossa existência, no dia que retornarmos ao mundo, à pátria espiritual, será que Deus, será que o tribunal da nossa consciência, será que vai nos perguntar se frequentávamos a igreja A, a igreja B, o centro espírita, a igreja C, D, todo o alfabeto, aí poderíamos dizer, de denominações religiosas? Será que Deus vai nos perguntar se frequentávamos todos os domingos? Ou se vínhamos todas as quintas-feiras à noite? Não é? Ou será que Deus, ou a nossa consciência também vai nos perguntar o que tu fizeste pelo teu próximo? Deste de beber a quem tinha sede, deste de comer a quem tinha fome. E fome e sede não apenas no sentido material, matéria, mas fome e sede, talvez de uma palavra, de um consolo. E eu há poucos dias li uma obra que faz referência a uma biografia de Jerônimo de Mendonça, conhecido também como o Gigante Deitado. E Jerônimo de Mendonça foi uma pessoa que, por conta da enfermidade, ele era tetraplégico, e como se não bastasse isso, ainda ficou cego. Então, uma pessoa que tinha muitas dores físicas em virtude da sua enfermidade. Mas mesmo assim, sempre tinha uma palavra de consolo a quem o procurava, sempre tinha uma palavra de esperança, de carinho a todas as pessoas. E nesse sentido, então, podemos falar também da caridade verbal, das palavras que nós dedicamos. Podemos entender também como caridade. Então, o que Deus vai nos perguntar é o que tu fizeste pelo teu próximo, pelo teu irmão. E o Evangelho, segundo o Espiritismo, em diversas passagens, ele nos fala então a respeito da caridade. Nos diz, nos mostra em fazermos o bem sem ostentação, sem fotos, sem testemunhas, sem Facebook, sem divulgar. Ou seja, fazer o bem de forma discreta. Tanto que Jesus fala também, em um trecho evangélico, a respeito dos hipócritas, daqueles que, em público, doam grandes quantias em dinheiro para serem vistos, para serem percebidos como pessoas boas, mas que no silêncio, quando não há testemunhas, não são capazes de dar um centavo sequer. Então, na verdade, isso não é caridade, isso é exercício da vaidade. E estes, como diz Jesus, já têm o seu pagamento. Fazer o bem sem esperar retribuição. Porque se eu espero alguma coisa, então na verdade é uma troca, é um negócio. Se eu vou esperar muito obrigado, na verdade eu quero algo em troca. E a verdadeira caridade é exatamente isso. Fazer o bem sem esperar retribuição. Ah, mas a ingratidão dele, isso é problema dele. Eu estou fazendo, ou tentando fazer a minha parte. Porque senão vira uma mercadoria de troca, né? E muitas pessoas até
A maioria, por desconhecimento, não é? Fazem aquelas promessas. Não é? Então se eu conseguir alcançar aquela graça, eu vou pagar, vou comprar tantas cestas básicas, vou fazer. Na verdade, estão fazendo um negócio, uma troca, né? Aí eu pergunto, mas e se a graça não é alcançada? Aí eu não vou retribuir? Então a verdadeira caridade não espera nada em troca. Faz o bem pelo dever, o dever moral de praticar o bem, sem esperar nada em troca. Nos ensina também a doar, nos fala em doar não só aquilo que nos sobra, que também é válido, com certeza, mas principalmente o nosso desafio de doarmos aquilo que nos faz falta. E aí muitas pessoas o que fazem, né? Tem lá um porão cheio de entulhos, das coisas que não servem mais. Aí quando é época de final de ano, que geralmente a gente faz uma limpeza geral, né? Aí está passando um carroceiro lá. Aí ele chama aquela pessoa, né? E distribui aqueles entulhos, aquelas que não tem, de repente, tem até algum valor. Mas ele se sente bem, nossa, olha só como eu sou caridoso, como eu fiz o bem. Na verdade é o contrário, quem fez o bem foi o outro, aquele que recebeu. Porque aqueles entulhos, aquela cacaria que eu tenho lá em casa, para eu me desfazer eu teria que pagar até um frete, alguém para carregar, eu teria que tirar dinheiro. Então é ele que está me fazendo um favor. Então doar aquilo que sobra, claro que vale, mas a verdadeira caridade também é doar aquilo que nos faz falta. Esse também é o nosso desafio. E Jesus nos exemplifica e também nos fala do óbolo da viúva. O óbolo é uma pequena moeda de pouco valor, não é? Mas que para aquela mulher pobre, que tirou aquele seu dinheirinho que lhe fazia falta, tem muito mais valor do que para aquela pessoa de muitas posses, que dá aquilo que tem de sobra, que não vai lhe fazer falta nenhuma. Então aí de novo, a questão doar aquilo que sobra, e a caridade verdadeira de doar também aquilo que me faz falta. E outra questão que nos fala também o Evangelho, doar aquilo que todos nós recebemos da mesma maneira, igualitariamente, todos os dias, que é o tempo. Todos nós somos beneficiados pelo dia de 24 horas. Então, de novo, doar aquilo que me faz falta. Aí Joana de Ângeles fala do tempo ocioso. E eu estava lendo há pouco o Evangelho ali, justamente um trecho, um capítulo intitulado "Não saiba a vossa mão esquerda o que a mão direita faz". Dessa questão do tempo, de doar uma parte do seu tempo, nem que seja para ouvir, estar caminhando numa avenida, na rua, ouvir uma pessoa, dar atenção a ela, tirar algo, um pouquinho do seu tempo. E todos nós temos uma agenda bastante apertada, nós sabemos dos nossos compromissos, do nosso trabalho, das nossas atividades. Então tirar um pouquinho do meu tempo, daquilo que me faz falta, talvez até do meu lazer, do meu descanso, em prol, em benefício do outro. E eu até questiono, eu pergunto, eu quero conhecer a primeira pessoa que se arrependeu de ter feito caridade, a caridade verdadeira. Lá no capítulo 13, ainda do Evangelho, nos diz assim: a verdadeira caridade é delicada e engenhosa no dissimular o benefício. Ela é delicada e engenhosa para não ferir o outro.
muitas vezes a pessoa doa alguma soma, mas com aquele ar de superioridade para rebaixar o outro. Isso não é caridade. Humilhar o outro, isso não é caridade. Então, de maneira delicada e engenhosa. E aí vamos exemplificar. Eu tenho lá um vizinho, alguém próximo lá, que ficou desempregado. Passa por uma situação financeira difícil. E ele então resolve lá cortar grama nas casas. Compra uma máquina, resolve cortar grama para ganhar o sustento da família. E aí eu tenho lá o meu gramado, eu tenho máquina de cortar grama, eu tenho tempo para cortar grama, mas eu sei desse meu amigo, desse meu vizinho que está passando por uma dificuldade. E aí, de maneira delicada e engenhosa, eu posso auxiliá-lo. Então eu vou chegar lá e dizer: olha, meu amigo, é o seguinte, eu estou sem tempo, estou muito ocupado, a minha máquina estragou. Mentira, a máquina está na garantia ainda. A minha máquina estragou, eu ando com pouco tempo. Sabe que você não poderia cortar a grama lá de casa? Ou seja, uma maneira delicada, uma maneira engenhosa, né, de dissimular, de estar auxiliando o outro, para que o outro se sinta útil, para que ele nem perceba que está sendo auxiliado. Isso também é caridade. E o Espírito Emmanuel nos fala a respeito da caridade. E eu retirei algumas reflexões dessa obra aqui, Fonte Viva, que ela mesma fala por si só a respeito da caridade. E Emmanuel nos diz o seguinte: se acreditas que apenas o ouro é a base correntia da caridade, lembra-te de Jesus, que enriqueceu a terra sem possuir uma pedra onde repousar a cabeça. Então Jesus, que nos exemplificou, também não tinha posses materiais para distribuir, mas ele tinha suas posses espirituais, os seus exemplos, os seus ensinamentos, que nos servem, nos têm servido até hoje. Se da caridade material algumas pessoas se excusam, da caridade moral todos podemos praticar. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola. Abrange todas as relações com os nossos semelhantes, sejam eles nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. Ela nos prescreve a indulgência, ou seja, a misericórdia, porque nós mesmos precisamos de indulgência. Ela nos proíbe humilhar os desafortunados, ao contrário do que muitas vezes fazemos. E nos alerta, Emmanuel, é sempre reduzida a caridade que alimenta o estômago, mas que não esquece a ofensa. Então é de pouco valor aquela caridade material que também não é acompanhada da indulgência, do perdão das ofensas, da boa vontade, e que não se dispõe a servir diretamente ou que não acende uma luz para a ignorância. A caridade não depende da bolsa, é fonte nascida no coração. Recorda, pois, que também podes distribuir riquezas que fluem de ti próprio, cuja aquisição é inacessível à moeda comum. É justo, porém, salientar que a fortuna ou a autoridade são bens que detemos provisoriamente na marcha comum e que nos fundamentos substanciais da vida não nos pertence. Porque algumas pessoas alegam assim: ah, mas se eu tivesse fortuna, se eu tivesse dinheiro, se eu fosse uma autoridade, eu iria fazer tantas coisas boas pelos outros, não é?
Ou então aquelas pessoas que dizem assim: ah, se eu ganhasse na loteria, eu iria tirar todos os animaizinhos, cachorrinhos que estão por aí abandonados, eu iria construir um asilo, eu iria construir uma creche, um orfanato, não sei o quê. Mas enquanto ele nem ao menos joga, não é, na loteria, e me parece, com toda sinceridade, que quem diz isso, na verdade o que está faltando é vontade. Porque há uma frase que diz, né, que nós, quando temos vontade, nós fazemos. E quando não, nós encontramos uma justificativa. Então, se o meu desejo sincero é auxiliar, eu não preciso ganhar na loteria. Eu não vou conseguir, não preciso tirar todos os cachorros abandonados. Eu vou adotar um que seja. Se eu não tenho posses para construir um asilo, um abrigo para pessoas idosas, doentes, eu vou visitar um pelo menos. Se eu não tenho condições de construir um abrigo para os animais lá, eu vou doar um saco de ração de 10 quilos. Mas se eu não posso, eu vou doar 1 quilo. Mas eu vou fazer alguma coisa. Quem quer, faz. Quem não quer, sempre encontra uma justificativa. E Emmanuel também nos fala a respeito da esperança, de proporcionar junto com o auxílio, seja ele o auxílio material, seja a caridade verbal através de uma palavra, que venha sempre revestido da esperança. Ele nos diz assim: lembra-te da esperança para que a tua caridade não se faça incompleta. Darás ao faminto não somente a côdea, ou seja, a sobra, a casca dura do pão, que lhe mitigue a fome, mas também o carinho da palavra fraterna, com que se lhe restaure as energias. Seja a tua palavra clarão que ampare, chama que aquece, apoio que escorre e bálsamo que restaure. Lembremos-nos de que Jesus não só cedeu em favor de todos, quanto poderia reter em seu próprio benefício, mas igualmente fez a doação de si mesmo pela elevação comum. E antes de encerrarmos, não é? Lá pelo início dos anos 90, por aí, surgiram, 90 e poucos por aí, surgiram os primeiros telefones celulares, né? E para mim, aquilo era uma coisa do outro mundo, né? Ter um telefone celular. E aqueles primeiros aparelhos que vieram, né? Então, quem tinha posses, condições de comprar um celular, né? O sinal de prosperidade, ter um telefone celular. Um pouco antes dessa fase, existia um aparelho que chamavam popularmente de bip. Era uma caixinha, eu vi alguns médicos que tinham essa junto à cintura, né? Uma caixinha lá, que me parece que recebia um bip, um sinal sonoro, né? E que a pessoa então tinha que ligar para uma central e tinha uma mensagem, né? Esse aparelho hoje está nos museus aí, né? Um antecessor do telefone celular, né? O bip, né? Bip é um sinal sonoro, né? Um sinal do alarme, um sinal para nós. Pois eu digo que nós temos também um bip. É o bip da caridade, que eu chamo. Que nós podemos também, devemos acionar esse bip. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 886, cuja resposta está no quadro, né? Kardec pergunta, e a propósito, né, o nosso irmão Francisco Ferraz, que esteve aqui no mês passado, ele nos disse que também é preciso prestarmos atenção nas perguntas, não só nas respostas. E esta pergunta,
a questão 886, ela nos faz refletir a respeito da caridade, e é de uma profundidade muito grande, porque diz assim: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? E aí a resposta: benevolência para algumas pessoas? Não. Benevolência para com todos. De indulgência para com as imperfeições dos outros. E o perdão das ofensas. E eu, de vez em quando, para a maioria, para mim pelo menos, como a caridade não é ainda uma segunda natureza, não está ainda inserida dentro de mim, dentro da minha alma, então eu seguidamente tenho que acionar o BIP diante de situações, diante dos desafios da vida, diante de alguma circunstância, né? Aí eu tenho que acionar o BIP: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e o perdão das ofensas. Então todos nós também podemos e devemos acionar o BIP da caridade, né? E para encerrarmos então, em forma de prece já, uma mensagem também de Emmanuel, que nos diz assim: estímulo fraternal. Não te julgues sozinho na luta purificadora, porque o Senhor suprirá todas as nossas necessidades. Ergue teus olhos para o alto e de quando em quando contempla a retaguarda. Se te encontras em posição de servir, ajuda e segue. Recorda o irmão que se demora sem recursos no leito da indigência. Pensa no companheiro que ouve o soluço dos filhinhos, sem possibilidades de enxugar-lhe o pranto. Detente para ver o enfermo que as circunstâncias enxotaram do lar. Para um momento, endereçando um olhar de simpatia à criancinha sem teto. Medita na angústia dos desequilibrados mentais, confundidos no eclipse da razão. Reflete nos aleijados que se algemam na imobilidade dolorosa. Pensa nos corações maternos, torturados pela escassez de pão e harmonia no santuário doméstico. Interrompe de vez em quando o passo apressado, a fim de auxiliares o cego que tateia nas sombras. É possível, então, que a tua própria dor desapareça aos teus olhos. Se tens braços para ajudar e cabeça habilitada a refletir no bem dos semelhantes, és realmente superior a um rei que possuísse um mundo de moedas preciosas, sem coragem de amparar a ninguém. Quando conseguires superar as tuas aflições para criares a alegria dos outros, a felicidade alheia te buscará, onde estiveres, a fim de improvisar a tua aventura. Que a enfermidade e a tristeza nunca te impeçam a jornada. É preferível que a morte nos surpreenda em serviço, a esperarmos por ela numa poltrona de luxo. Acende, meu irmão, nova chama de estímulo no centro da tua alma e segue além. Sê o anjo da fraternidade para os que te seguem dominados de aflição, ignorância e padecimento. Quando plantares a alegria de viver nos corações que te cercam, em breve as flores e os frutos de tua sementeira te enriquecerão no caminho. Que assim seja.